Olá pessoal, eu sou o professor J. Rocha e estamos dando início ao nosso curso sobre o emprego da vírgula. Temos aqui a aula inicial, tá bem? Conceitos iniciais e algumas regras iniciais sobre o emprego da vírgula. Teremos mais de 20 aulas tratando desse tema tão importante e que as gramáticas abordam e deixam a desejar, tá bem? Olha só, pessoal. Vamos iniciar, eu quero iniciar com vocês trazendo algumas regras básicas, mas que serão essenciais para o entendimento desse assunto nas aulas futuras. Tenho aqui, pessoal, uma ordem direta de uma oração, tá bem? Quando nós temos uma ordem direta, nós temos sujeito, verbo, complementos e circunstâncias. Farei uma analogia aqui para facilitar e vocês perceberão como vai deixar a situação bem mais lógica. A casa 1 será você, tá bem? Vamos nomear aqui a casa 1 como sendo você. A casa 2, que é o verbo, será o casamento. Pode ser o seu casamento, caso você seja casado ou um relacionamento. A casa 3 será a sua esposa ou esposo, tá bem? Vou colocar aqui esposa ou esposo. E a casa 4 será a sua amada sogra, tá bem? Sogra ou sogro, tá bem? Então, temos aqui uma analogia. O sujeito é você, o verbo é o casamento, os complementos, a esposa ou o esposo e as circunstâncias, sogra ou sogro. Eu quero que vocês entendam que entre o sujeito, verbo e complementos existe uma ligação sintática, tá bem? Existe uma ligação sintática e não podem ser separados por vírgula. Quero que vocês entendam esta lógica, tá bem? Possuem uma ligação sintática. Então, na ordem direta, nós não podemos ter aqui vírgula entre sujeito e verbo e entre verbo e complemento. Mas aí, o que é que acontece, pessoal? Acontece que as circunstâncias, ou seja, a fofoca, né, representada aqui pela sogra, temos aqui a fofoca, ela sempre quer se meter entre o sujeito e o verbo ou entre o verbo e o complemento. Ainda às vezes quer ser mais importante do que tudo e vir antes do sujeito. Quando isso acontecer, pessoal, quando você tiver a sua sogra ali, representada pela casinha 4, se metendo aqui no meio, ela deverá ficar separada, isolada por vírgulas, caso esteja aqui entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o complemento, ou isolada com uma vírgula, caso queira ser mais importante e esteja no início. Veremos aqui nos exemplos e tudo ficará mais claro. Vamos aqui ao primeiro exemplo. Eu defendo minha esposa nas confusões familiares. Eu. Quem é que defende a esposa? Eu. Então, aqui nós já temos o sujeito. O sujeito já foi identificado. O verbo defender, então não resta dúvida de que aqui é o verbo. Temos aqui a casinha 2, tá bem? Temos casinha 1, sujeito, casinha 2, verbo. Temos aqui a minha esposa, no caso, como complemento, tá bem? Porque está complementando o verbo defender, que é transitivo direto. Quem defende, defende algo ou alguém. Então, temos aqui o complemento, né, representado pelo objeto direto. E temos, pessoal, nas confusões familiares, a circunstância, que no caso aqui é a casinha 4. Adjunto adverbial, tá bem? Adjunto adverbial, representando as circunstâncias. Então, como vocês podem perceber, temos aqui uma oração na ordem direta, não necessitando de uso da vírgula. Mas, né, porém, como falei, caso a fofoca que a sogra queira se meter, vocês deverão virgular. Vamos lá. Nas confusões familiares, já perceberam que existe algo diferente, ou seja, o adjunto adverbial aqui, a casa 4, a sogra, querendo ser mais importante
e estando à frente de tudo. Então, o que vocês farão? Colocarão uma vírgula, pessoal, ó, deixa separado, longe das confusões, tá bem? Longe aqui da sogra querendo ser mais importante. Então, temos ali o adjunto adverbial e depois o sujeito, o verbo e o complemento. Olha só, sujeito, verbo e complemento, sem nada entre eles. Vamos ao próximo exemplo. Eu, já perceberam que temos aqui o sujeito, então, o sujeito eu, né? E nas confusões familiares, olha aí a sogra se metendo entre você e o casamento. Obrigatoriamente temos que colocar as vírgulas, pois é um termo deslocado. Então temos sujeito, adjunto adverbial e depois o verbo com o complemento. Eu, nas confusões familiares, defendo minha esposa. Perceberam aqui a dinâmica do deslocamento das circunstâncias, do adjunto adverbial e da sogra se metendo aí entre vocês? Perceberam a dinâmica e a necessidade de isolarmos aqui com vírgula? Então, esta aula inicial trouxe aqui regras básicas. Nas próximas aulas nós trataremos com mais profundidades outros assuntos muito importantes para a compreensão total da virgulação, do emprego da vírgula. Espero que tenha ficado tudo claro. Caso ainda reste alguma dúvida, vocês aqui terão oportunidade, tá bem? Podem me enviar as dúvidas e nós sanaremos todas. Forte abraço, até a próxima.